Olá, sejam bem-vindos ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Hoje comigo, Denis Lopes, que é reitor da Unigran Rio, que é uma das instituições que fazem parte do grupo AFIA. Denis, seja muito bem-vindo aqui ao ABCD ESG. O nosso objetivo aqui é tratar de sustentabilidade por um ângulo para que as pessoas possam compreender e absorver o fato de que sustentabilidade não é só para grandes empresas. A Unigran Rio faz parte de um grupo bastante robusto e vem desenvolvendo algumas estratégias para ajudar as pessoas a atuarem nessa área. Conta um pouco sobre como a Unigran Rio está se colocando, se posicionando sobre esses temas, já que tem cursos, MBAs que vocês estão realizando lá na Unigran Rio. E para quem não conhece a Unigran Rio também, não tem essa proximidade, contar um pouco o que é a Unigran Rio. Olá, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante nos dias atuais, que é a sustentabilidade. A Unigran Rio está presente há 52 anos, uma universidade, que nasceu na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, e nesses 52 anos fazendo diversos projetos sociais que transformam o entorno. Então, quando a gente fala de uma universidade, a gente pensa muito naquela coisa muito prática de você atrai alunos, esses alunos estudam durante um período, se formam, pegam o diploma e vão para o mercado de trabalho. Esse é um dos objetivos da universidade. Mas existe um outro objetivo intrínseco, que é a melhoria do entorno. Então, todas as instituições de ensino, e a Unigran Rio não é diferente delas, elas promovem trabalhos de inclusão social, trabalhos de sustentabilidade, diversidade e apoio à comunidade. Então, o aluno que estuda, dependendo do curso, um curso de medicina, o aluno fica durante 6 anos na instituição de ensino. Então, durante esse período, além de estudar, ele vai promover ações de saúde na comunidade local. Então, eu estou falando para a saúde, mas em todas as áreas do conhecimento, os alunos atuam em projetos que ajudam no entorno, ajudam na melhoria. Essa é uma vocação originária da Unigran Rio, A questão Sim. de saúde, medicina. Sim. É isso, não? Os primeiros cursos da Unigran Rio foram na área de Ciências Sociais Aplicadas, Administração e Contabilidade, são cursos que têm 50 anos, mas a gente tem alguns carros-chefes aí, por exemplo, como o curso de Odontologia, É um dos cursos mais antigos do Brasil e um dos mais renomados é o curso de Odontologia. Não só pelo nível de formação que gera para os alunos, empregabilidade e tudo mais, mas pelo nível de excelência na assistência à comunidade. Nós estamos na Baixada Fluminense, numa região muito populosa, mas altamente necessitada de apoio, e o curso de odontologia, por meio dos seus profissionais, atua disseminando a saúde bucal na comunidade. Bom, tem aí um aspecto muito importante, que é esse relacionamento com a comunidade, que eu quero te ouvir um pouco mais depois. Mas tem uma questão que é estrutural aqui no Brasil e que eu gostaria de te ouvir como é que vocês estão enfrentando isso. O ensino, especialmente o ensino de qualidade, acaba sendo uma alternativa que não é alcançada pela população em geral, especialmente a população de baixa renda. E é no ensino superior onde essa, entre aspas, bomba estoura, vamos chamar assim, porque é um funil, Então, assim, como é que combater nessa linha de frente, enfrentando esse desafio com o problema já colocado, Porque você não está na largada com um ensino básico, onde você poderia construir essa diversidade, o ensino de qualidade, integrando aí todas as parcelas da sociedade. Não, há uma elite só que chega para o ensino superior, Denis? Como é que combater nessa linha de frente? Eu imagino que deve ser mais difícil,
É um grande desafio, Marcelo, mas nós temos alguns programas de nivelamento. Então, obviamente que nós recebemos alunos de diversas localidades e diversos níveis de conhecimento. Então, no primeiro momento, seja ele qual for o curso, nós temos um programa de nivelamento para que todos os alunos consigam chegar nesse primeiro ano de ensino superior, para que eles façam um match aí, consigam, né, atuar de uma forma mais harmônica, né, entre eles. Perfeito. Então existe esse programa e tem o próprio acolhimento, né? Eu sou suspeito em dizer, não é porque eu sou reitor da Unigran Rio, mas nós temos professores de 40 anos de casa, mais de 30 anos de casa. Nós temos histórias assim que realmente hoje me dão muito orgulho, como por exemplo, tem uma professora que ela ingressou na Unigran Rio como estudante do curso de odontologia, se formou, depois ela fez mestrado e começou a lecionar na Unigran Rio. Engravidou, teve a filha fez medicina na Unigran Rio e hoje é professora. Então eu tenho 2 gerações que estudaram e hoje trabalham dentro da mesma instituição de ensino. Hoje é algo muito raro, né? Você ter uma instituição de ensino que trabalha essa comunidade. E o fato de você ter esse nível de profissionais faz com que o acolhimento ao aluno seja mais forte. Porque não são professores de passagem. Aquele professor que está ali como um bico, que dá uma aulinha aqui, outra ali. São professores que, de fato, vestem a camisa e se integram ao programa. Essa situação transitória, né, é uma situação muito comum no ensino fundamental, no ensino básico, especialmente no ensino público, né, Denis? Mas como é que aconteceu essa questão de abraçar a comunidade onde vocês estão presentes, né? Onde vocês estão presentes lá no Rio de Janeiro, além de Caxias, não é só lá, né? Isso nasceu desde o começo, desde o princípio da Unigran Rio? Desde o princípio. A Unigran Rio tem um lema que é vá além da sala de aula. E ir além da sala de aula é exatamente isso. É você proporcionar apoio à comunidade. Então, por exemplo, nós temos um programa que nos últimos anos tem sido um sucesso fantástico, que é um programa multidisciplinar de apoio a vítimas de violência doméstica, né? E não somente a mulher cis, né? A gente atende também mulheres trans. Por quê? Porque a gente recebe cada vez mais, né? A gente percebe na sociedade um número de mulheres vítimas de violência. Então, essa mulher é acolhida. Então, o curso de Direito faz toda a assistência jurídica. O curso de Odonto faz um tratamento Normalmente são pessoas que chegam agredidas e têm algum problema facial, dentário. O curso de Estética normalmente ajuda nessa parte realmente de revitalização facial. Isso mexe muito com a autoestima das pessoas. Exatamente. Então, é isso, Marcelo, a integração não somente de um curso. Muitas vezes nós utilizamos diversos cursos em um mesmo projeto de apoio à comunidade. Recentemente, o curso de tecnologia, né, o curso da área de TI, desenvolveu uma bengala sônica para pessoas que têm baixa visão ou até mesmo cegueira total, né? E essa bengala sônica foi desenvolvida em conjunto com os alunos da medicina. Faz parte do grupo AFIA, né? AFIA. Como é que esse grupo se posicionou hoje no Brasil? Essa cultura da Unigran Rio, que é a instituição mais antiga do grupo, ou não? Em termos de idade, sim, não de aquisição. Então, vamos voltar para o começo. O Grupo AFIA é um grupo educacional vocacionado em medicina, né? Ele começou com 2 fundadores, né? Um casal de médicos, que começaram a adquirir instituições de ensino de medicina Tocantins, em vários lugares do Brasil. Eles nasceram mais na região centro-oeste lá do Brasil? Eles são de Minas, tá. Mas começaram a comprar instituições de ensino no centro-oeste, no sudeste, mais para o lado de Minas, e começaram a expandir. E alguns anos atrás, abriram capital, se profissionalizaram, porque hoje são 34 instituições de ensino no grupo. Então é um grupo que se tornou muito grande, muito forte,
e com destaque especial para medicina e todos os cursos da área de saúde. Capital brasileiro. Sim, mais vocacionado na medicina. E, obviamente, a Unigran Rio foi adquirida o ano passado, em 2021. E em 2021, a Unigran Rio passa de uma instituição de ensino familiar para o Grupo AFIA, né? E o Grupo AFIA levou mais tecnologia, inovação para apoiar toda a tradição da instituição de ensino. Então, a gente não mudou nada em termos estruturais da Unigran Rio, em termos de qualidade de ensino, mas a AFIA trouxe mais inovação, mais tecnologia, novas ferramentas e os projetos sociais continuam de vento em popa. Bom, são projetos fundamentais porque o mundo enfrentou nos últimos 3 anos essa pandemia, segue enfrentando, há ainda consequências dessa condição e esses programas sociais, imagino, fizeram muita diferença, especialmente nessas regiões e nessas comunidades que você estava. Como foi atravessar essa pandemia, esse período aí, e como foi a relação com a comunidade? Qual é a avaliação que é possível fazer? Eu vou resumir essa pergunta com um único exemplo, Marcelo. O ano passado, a Unigran Rio, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, vacinou 2 milhões de pessoas na Cidade das Artes e no Parque Olímpico. Foram 2 milhões de pessoas vacinadas em apoio, assim, não somente o curso de medicina, mas diversos cursos da área da saúde atuaram junto com a Secretaria de Saúde Estadual para vacinar as pessoas. Foi um mutirão muito grande e que, obviamente, os alunos também dos cursos da saúde foram envolvidos. Então, em qualquer ponto do Rio de Janeiro que você fale de Unigran Rio, recentemente eles vão lembrar do programa de vacinação da Covid-19. E como é que foi o desafio de ensino, especificamente, com relação ao Covid? A transmissão de aulas, como é que foi essa revolução aí? A Unigran Rio já usava uma plataforma tecnológica, né, para fazer algumas aulas virtuais e nós ficamos parados uma semana, né, só para fazer algum ajuste. E na semana seguinte, todos os 20 mil alunos já estavam assistindo às aulas de forma remota, né, com telepresencial. Fantástico. Bom, Denis, você é autor também, ou coautor, de livros na área de diversidade, inclusão e de sustentabilidade. Queria que você comentasse um pouco essa experiência, mas isso daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. A gente faz uma pausa rápida e volta já. Até lá. Olá, voltamos com o ABCD ESG, Sustentabilidade para Empreender. Hoje eu estou conversando com o Denis Lopes, que é reitor da Unigran Rio, faz parte do grupo AFIA. Denis, no primeiro bloco eu mencionei que você teve a experiência de ser autor e coautor de 2 livros tratando sobre os temas de inclusão, diversidade e de sustentabilidade. Conta um pouco sobre essa experiência, o que te levou a escrever esses livros. Eu imagino você traz aí experiências interessantes para serem compartilhadas, porque o Brasil segue sendo desafiado por esse tema da diversidade e da sustentabilidade, né? Exatamente, Marcelo. Bom, eu sou reitor da Unigran Rio, mas a minha história não é só na área de educação. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade vendendo vela na porta do cemitério. E eu gosto de dizer isso porque eu falo isso para os alunos. Muitos alunos me veem hoje... Qual cemitério primeiro? Aqui na Zona Norte de São Paulo. Eu sou de São Paulo, né? Nasci na Zona Norte. E situação muito difícil, né? Na infância e... A primeira oportunidade que apareceu foi vender vela na porta do cemitério. Família grande, como é que é?
Não tão grande, mas com muitos desafios familiares, né? Meus pais separados, numa época que não era tão comum, né, ter pais separados. Então eu comecei a trabalhar cedo. Com uma forma de empreender, né? Empreendedor. Como foi essa oportunidade aí de vender velas ali na porta? Dia de finados, eu com 15 anos, passando em frente a um cemitério, uma pessoa me abordou e falou: garoto, você quer ganhar um dinheiro? Eu falei: quero. Então, ó, toma uma caixa de velas e vai aí para o cemitério vender. Eu falei: mas quanto eu vendo? Tanto. Tá bom, fui. 20 minutos depois eu voltei e falei: quero mais uma caixa. Ela falou: mas o que você fez com a caixa anterior? Eu falei: eu vendi, o dinheiro está aqui. E aí ela me deu mais caixas, eu fui vendendo e depois fui trabalhar nessa loja e fiz diversas coisas na minha vida até ingressar no ensino superior. Quando ingressei no ensino superior, assim, por volta dos 19 anos... Você foi estudar o quê? Eu fiz administração com ênfase em comércio exterior, Mackenzie, né? Nessa época eu trabalhava na Olivetti consertando máquina de escrever, na época que existia máquina de escrever. E todos os dias, Marcelo, quando eu saía da faculdade, do Mackenzie, eu tinha certeza que eu ia desistir do curso. Porque se fosse hoje eu ia dizer que eu sofria bullying, né? Porque dos 85 colegas da minha turma, eu era um dos poucos que trabalhavam. E como eu trabalhava consertando máquina de escrever, eu chegava com o braço meio sujo de graxa, enfim. E, obviamente, que isso, né, eu era bem hostilizado. Então, quando eu voltava da faculdade, eu falava... O Brasil tem essa dificuldade, né, Denis? A cultura de valorização do trabalho ainda não está, vamos dizer assim, consolidada aqui, apesar de tantos exemplos de empreendedores bem-sucedidos que criaram e inspiraram gerações aí, né? Mas eu chegava em casa, tomava um banho e no dia seguinte eu ia de novo. E pouco tempo depois eu recebi uma proposta para trabalhar numa multinacional suíça. Então, no decorrer do curso, eu me tornei de patinho feio ao queridinho da sala, porque eu era o único aluno da turma que já trabalhava na área de comércio exterior. Isso foi bem no começo da era Collor, quando houve abertura de mercado e as importações e exportações começaram a bombar, né? E trabalhei nessa multinacional suíça, tive a oportunidade de trabalhar em projetos em mais de 13 países, né? Então, trabalhei na Áustria, na Suíça, em Portugal, na França, no México, na Argentina. E eu fiquei 12 anos na área de logística internacional, trabalhando muito com sustentabilidade também, né? Trabalhava a questão da logística, era um tema importante lá logística fora, né? reversa, sim, né? E tive a oportunidade de transportar uma baleia viva de avião, né, de um país para o outro, foi muito interessante. Dentro de um aquário? Como é que é? Conta dentro de essa história. Acho que a gente vai precisar de outro programa. Eu transportei uma baleia dentro de um container tanque, junto com um biólogo, né, no Antonov, que é o maior cargueiro do mundo. Era, né? Porque agora recentemente foi destruído. Transportei um meteoro no México, também de avião, um espelho de satélite, carga só radioativa. essas experiências já davam um livro aí. Já. Só que faltava um propósito. Em 2004, eu recebi uma proposta, há 20 anos atrás praticamente, recebi uma proposta para lecionar. Eu falei, vamos ver o que é esse negócio de lecionar, de dar aula. E na minha primeira aula eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu larguei a área de logística, entrei para a área acadêmica. E aí eu comecei a fazer mestrado. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. E aí eu fiz mestrado e me tornei coordenador de curso, depois gestor acadêmico. Aí recebi uma proposta para trabalhar em Salvador, como diretor de uma instituição de ensino. Trabalhei em Brasília e agora no Rio de Janeiro. Então, tem uma trajetória na área acadêmica, né? E pregressa a área acadêmica, que eu já trabalhava com logística reversa, sustentabilidade. Então, quando eu entrei na Unigran Rio e vi todos esses projetos, deu match, né? Eu falei, poxa, muito, muito bacana. E a experiência de levar isso para os livros, como é que foi? Aí, por conta de tantas histórias, né?
eu recebi um convite para escrever sobre liderança humanitária. Então, ano passado, eu publiquei um livro de coautoria com outros autores que também falam sobre esse tema. E daí foi um pulo para o livro seguinte, que a gente lançou esse ano, que é Diversidade e Inclusão, tratando de diversos temas, né? Principalmente mostrando a diferença de diversidade e inclusão, que as pessoas não sabem, né? Muitas vezes qual a diferença, parece que é a mesma coisa, mas não é. Qual é a característica especialmente desses dois desafios aqui no Brasil, Denis? Olha, se a gente for falar de diversidade e inclusão num país que ainda não é inclusivo, a gente tem muitos desafios. E eu acho que o grande desafio é você levar o autoconhecimento para as pessoas. As pessoas primeiro precisam se conhecer. Precisam se sentir capazes. Né? Precisam se sentir capazes e a gente precisa mostrar que todas as pessoas, independente como elas são, como elas aparentam, do que elas gostam, elas devem ter oportunidades iguais, né? Então isso é muito importante e muito relevante. Então nesse meu livro eu trago alguns exemplos sobre esse tipo de situação, né? Então, por que uma mulher negra não pode assumir um cargo de liderança? Porque quando eu olho para uma organização, seja ela qual for, eu digo assim, olha, a minha organização é diversa, ela tem vários negros. Sim, ela é diversa. Mas essas pessoas têm condições iguais? Eles assumem cargos de liderança? Então a inclusão, eu dou esse exemplo, né? A diversidade é quando você convida a pessoa para a festa e a inclusão é quando você tira essa pessoa para dançar. Ou seja, não adianta você ter um ambiente diverso. Normalmente a gente vai ter um ambiente diverso, com homens, mulheres, héteros, homos, brancos e negros. A gente tem um ambiente diverso. Mas todas essas pessoas têm o mesmo pé de igualdade? Então essa pergunta que a gente tem que se fazer, né, para saber se realmente nós somos inclusivos. Porque falar que é inclusivo é muito fácil. E essa é uma preocupação grande do Grupo AFIA, que nós temos agora um grupo de afinidades. Então nós temos vários grupos que são chamados de grupos de afinidades e que não estão só na Unigran Rio, né? Eles estão no Brasil todo, em todas as instituições de ensino que fazem parte do Grupo AFIA, discutindo essa temática. Então, esses grupos são mediados por pessoas ligadas ao núcleo de gente e gestão da companhia, mas todo mundo, todas as pessoas podem participar. Então eu tenho um grupo LGBTQIA+, tenho um grupo étnico-racial, tenho um grupo que trata das questões de mobilidade, né, do famoso PCD, né, das pessoas com deficiência, que também é muito mal explorado no Brasil, né, a começar pela sinalização que a gente vê nas ruas, né? Então a gente vê sempre a pessoa com deficiência sendo sinalizada como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que precisa de ajuda. Ela só precisa de inclusão, né? E ultimamente também falando muito sobre o etarismo, né? Então você vê que hoje em dia a gente não usa mais aquela simbologia da pessoa idosa com a bengala, né? E sim você coloca uma pessoa e escreve 60 a mais. Porque nem todo mundo que tem 60 anos já está usando bengala. Não, mas aí tem uma questão que eu gostaria de te ouvir, Denis, que é a seguinte: o Brasil, não só o Brasil, mas no mundo todo, nos últimos anos ganhou muita força essa questão das cotas, né? Como uma maneira de enfrentar essa ausência de oportunidades iguais na largada, como a gente mencionou no bloco anterior, né? Qual que é a sua avaliação dessa política de cotas? Isso funciona? Isso deveria ter prazos para se transformar, encontrar outras soluções? Qual é a avaliação que vocês conseguem fazer? Acho que esse é o caminho, Marcelo, prazos, né? A política de cotas ela é importante e fundamental na sociedade que a gente vive hoje, mas eu não posso pensar que eu vou passar o resto da vida só com política de cotas, né? A política de cotas existe porque a gente, de fato, ainda não tem uma política mais abrangente sobre essas questões da diversidade.
Então, ela é importante na atualidade, mas ela deve ser repensada para o futuro em alternativas mais, digamos, orgânicas, né? Teoricamente, assim, o ideal seria que eu não precisasse ter uma política de cotas, mas hoje eu preciso. Então, essa é uma medida para tentar corrigir o problema. Mas para combater o mal pela raiz, deveríamos pensar em oportunidades iguais para valer mesmo. Que ideias ou propostas poderíamos fazer? Vocês criaram, por exemplo, cursos de MBAs na área de ESG, de sustentabilidade, de inclusão também, né? Exatamente. Se eu não estou equivocado. Enfim, esse é uma medida, uma alternativa, você acredita? É uma alternativa quando ela não é usada apenas como um modismo, né? Então, nós temos exemplos recentes de grandes corporações que surfaram nessa onda da diversidade, da inclusão, para fazer bonito no mercado e não tinha uma política definida. Então, isso também é uma armadilha, é muito perigoso você entrar num caminho de falar que você é diverso, que você é inclusivo, por um modismo sem ter uma política clara. Então, eu vou te dar um exemplo do que a gente faz dentro de casa. Esse grupo de afinidades que eu acabei de mencionar, ele é um grupo para exatamente ouvir e tratar essas questões dentro de casa, para que depois a gente possa colocar isso para fora. E esses 2 programas que nós temos de MBA, um programa de ESG, que está muito voltado à sustentabilidade mesmo, e ações práticas de sustentabilidade, e o outro MBA de diversidade e inclusão, que dão esse apoio, esse suporte aos empresários, mas não só empresários e pessoas por exemplo, C-levels, mas para qualquer pessoa que queira entender melhor e que queira ter um espaço para discutir esse tema. Porque não é um tema fechado, ainda existem muitas lacunas e muitas perguntas que não foram respondidas. Mas enquanto a gente não abrir para o diálogo, o negócio fica cada vez mais fechado, né? Então, a ideia desses programas é que, com esta formação, seja o primeiro passo, né, para que as organizações comecem a discutir esses temas dentro de casa de forma correta. Não apenas pelo modismo, mas para que realmente sejam ações efetivas. Denis, muito obrigado pela presença aqui, por compartilhar com a gente esse tema tão importante e que é o objetivo aqui do nosso programa. Obrigado. Eu que agradeço. Quero agradecer também a sua companhia assistindo ao ABCD ESG Sustentabilidade para Empreender. Você está aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio.